Brit Hadashah, Parashat Bereshit. Baruch Hashem, Shalom Shalom, estamos de volta no nosso canal Mahanaim. Eu sou a Marachayá. Estamos aqui hoje para estudar a Brit Hadashah com referência a Parashat Hashavua, a Parashat Bereshit. Eu citei em um dos vídeos do ano passado, peço a vocês que voltem no canal e assistam todos os vídeos que têm referência a Parashat Bereshit, para que nós possamos dar continuidade ao estudo desta Parashá, pois ela é muito extensa, né? Para que vocês tenham aquela base do que eu já falei, e assim eu possa acrescentar mais um pouco da sabedoria da Torá para o nosso estudo, Baruch Hashem. Eu falei um pouco sobre esse trecho que eu vou citar hoje, que é exatamente o trecho que está comparado ao trecho inicial ali em Bereshit, que está em Yohanan, no capítulo 1, verso 1 até o verso 5. Vamos fazer a leitura do texto e depois iremos comentar um pouco. Baruch Hashem. Diz assim: no princípio existia a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era divina. A palavra estava no princípio com Elohim. Todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra, e sem ela, nada do que foi criado se fez. Na palavra estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Para quem acompanha os estudos do nosso canal, consegue compreender facilmente que a palavra que está sendo citada aqui é a Torá Sagrada. E a Torá Sagrada é o que reveste a alma do Mashiach, porque a alma do Mashiach é o primeiro vaso, é o vaso primordial, criado pela palavra, criado pela Torá. A Torá é o DNA do Mashiach. A Torá é o DNA de toda a criação. Baruch Hashem. Por isso que o conserto de nossa alma está na Torá, porque o remédio, a cura, é a Torá. A Torá é o que compunha, é aquilo que é a essência da criação, de toda ela, inclusive do Mashiach. E Yohanan está citando a comparação de Mashiach ser a Torá Sagrada, ali citado como quem faz com que as coisas aconteçam no início, em Bereshit. Porque o Eterno cria todas as coisas através da sua fala, da sua palavra. A palavra, o idioma, a maneira do Ruach se movimentar. O que é o Ruach? O Ruach é o fôlego. Então, o fôlego de Deus, né? Ele tem um som que é a voz. E para que seja compreendido o que esse fôlego quer, ele vai emitir diversos sons. E esses sons, eles são compilados, né, em um idioma. O idioma primordial, o idioma original, que é o hebraico. Então, cada letra vai emitir um tipo de som. Cada som está ligada a uma vibração específica, e aquela vibração vai dar origem a algo, entende? Então, a criação de tudo foi feita por meio da vibração da voz de Deus, da palavra de Deus. E esta palavra de Deus, ela está toda ela envolvida no Aleph Beit, no Et, no Aleph e no Tav, até o Tav, as 22 letras. Estas 22 letras, elas sendo utilizadas de várias formas, colocando uma na frente da outra, trocando elas, usando uma, não usando a outra, vai formar palavras, que são as palavras da Torá. E a palavra da Torá forma tudo. É dito pelos sábios que as 600 mil almas originais que se quebraram, que foram rompidas do vaso primordial chamado Adam Rishon. Aquelas 600 mil almas, elas são as letras da Torá. Então, por isso que a Torá, o Sefer Torá, aquele que é escrito no couro, que nós fazemos, né, todo o ritual com ela, na hora da reza, ali na congregação, naquele lá, ela não pode ter rasura, ela não pode ter letra apagada. Por quê? Porque se ela ficar rasurada, tem que ser enterrada como um corpo, como fosse um corpo de uma pessoa. Tem que cavar no chão e colocar ela lá no chão e colocar terra em cima.
Para quê? Para que ela seja ali coberta, como se a gente tivesse tirando o poder da vida, enterrando a vida dela. Porque ela é viva. Mas quando uma das letras dela se desgastam e mudam de forma ou desaparecem, isso traz uma sentença sobre os homens, sobre uma das almas de Israel. E nós não podemos deixar que nenhuma das almas de Israel se perca. Então, nós não utilizamos Torá com rasura por isso. Então, a Torá é as pessoas. Você. Yeshua é a Torá. Baruch Hashem, sim. E você é a Torá que está rasurada. Não é assim? Porque está com alguns defeitos? Eu também. Então, a gente tem que fazer o quê? Temos que cacherizar essa Torá. Tem que agora consertar essa Torá. Tem que colocar ela para funcionar de novo. Então eu vou ter que me enterrar no chão? Sim, a Torá rasurada, você vai morrer, tá certo. Tem que morrer mesmo. E tem que ressurgir. Agora não da terra, mas da água, que é a Torá também, Baruch Hashem. Uma nova pessoa, um novo ser, uma alma renovada. Uma aliança renovada. Isso é Brita Hadashah. É isso que Yeshua vem ensinar para nós. Você está com rasura? Morra! Morra espiritualmente. Doe essa vida que o Eterno te dará outra. Deixa morrer o pecado. Deixa morrer o Yetzerará. Mate a sua alma animal e ressurja um novo homem, uma nova mulher, com a Torá agora limpa, plena, que o Mashiach nos ensinou. Baruch Hashem. Então, quando a gente consegue compreender estas verdades, toda a idolatria foge de nossa mente. Onde, na visão idólatra, Yeshua é visto como quem cria tudo. Yeshua é visto como quem resolve a situação sem que ninguém faça nada para isso. Ou seja, o ser humano não tem que se movimentar. Ele tem apenas que acreditar que existiu alguém que é poderoso o suficiente para fazer tudo por ele e ele simplesmente existir. Isso se a gente for parar para pensar como isso é tão sem sentido, não tem lógica, não é verdade? Baruch Hashem. Então, com esse esclarecimento, a gente compreende esse texto de forma fácil. Então, Yeshua, ele é enviado para resplandecer a luz da Torá nas trevas. Que trevas? A treva da queda do homem. O Yeshua vem para poder restaurar essa Torá que está rasurada, que foi manchada, que as letras estavam apagando. Yeshua vem restaurar tudo isso. Ele vem brilhar a luz sobre aquele que está nas trevas. Baruch Hashem. Yeshua vir aqui neste mundo, nada mais, nada menos, é a promessa do Eterno se cumprindo em Bereshit. Vamos ler, Bereshit. Depois do pecado, o Eterno vai dizer para Havá, para a serpente, ele vai dizer uma sentença para a serpente, e ele vai dizer para Havá também uma sentença, não é assim? E aí, o Eterno vai fazer uma promessa que um dia alguém iria pisar sobre a cabeça da serpente. Não é verdade? Olha só, e disse assim, versículo 12 do capítulo 3 de Bereshit. E disse o homem, a mulher que tu me deste para mim, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Eterno Elohim à mulher, que é que fizeste? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E disse o Eterno Elohim à serpente, porquanto fizeste isso, maldita és tu, mais que todo quadrúpede e mais que todo animal do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias de tua vida. E inimizade porém entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Ela te ferirá e a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então, aqui aconteceu uma sentença entre a mulher e a cobra, e a serpente. A mulher, que é aquela que é o portal para a vida, que mais na frente você vai ler que Adam dá um nome para ela chamado Rava, porque ela é a mãe de todo ser vivente. A mulher passa a ser mãe dos demônios,
passa a ser mãe dos seres humanos, passa a ser mãe dos que são meio homem, meio anjos. A mulher é mãe de todo mundo. Então, por isso que a sentença é dada para a mulher, porque a mulher é o portal. A mulher é o portal para vir todos os seres viventes para a Terra. A partir dali, a gente continuando lendo a porção de Bereshit, a gente vai ver que misturam-se sementes de anjo com os seres humanos, mistura-se semente de... Aqui a gente está vendo, já está misturando a semente da serpente com o ser humano, que é os anjos negativos, né, os demônios. E mistura-se a semente também homem com mulher, ou seja, dos seres humanos, os próprios seres humanos também vão nascer da mulher. E o Eterno vai sentenciar a mulher e a serpente. Uma luta entre as duas. Uma luta entre as duas descendências. A descendência da mulher vai viver em pé de guerra com a descendência da serpente. Só que o Eterno fala que a serpente vai arrastar o ventre. Como é que ela... O que é isso, arrastar o ventre? Quer dizer que ela é estéril, que ela não vai conseguir parir por ela mesma. A mulher é que vai parir os filhos para a serpente. A mulher vai ser mãe de seus próprios inimigos. É uma luta muito forte. Mashiach chega, ele chega para quê? Para pisar na cabeça. O que quer dizer cabeça? Cabeça quer dizer aquilo que manda, aquele que é o chefe. Então, quando o Mashiach chega, ele traz a possibilidade agora dos descendentes da mulher, aquele que não são, e não são os descendentes da serpente que estão também na prole dela, aqueles que são filhos dos seres humanos. Apenas. Esses vão ter a possibilidade agora de acabar com a chefia da serpente. Vão pisar na cabeça, vão acabar com a chefia. A serpente vai parar de mandar. Entende? Porque até Mashiach chegar, até a Torá chegar, que Mashiach é a Torá. Então, até a Torá chegar. Então, a Torá chega escrita na pedra e no papiro. No papiro não, no couro, para Moshe Rabbeinu. Já chega pisando também na cabeça da serpente lá no 3º milênio, certo? Mas, quando chega no 4º milênio, o Mashiach, ele empodera mais ainda a Torá. Por que ele empodera mais a Torá? Porque uma coisa é a Torá na pedra e no couro de animal. E outra coisa é a Torá no corpo do humano, viva, andando como um ser humano, andando. Nós sabemos que o ser humano, ele é a coroa da criação do Eterno. O Eterno, ele cria todo um universo antes dos homens para que o homem chegue e reine sobre tudo. Ele não cria o homem primeiro para depois o homem ser ali o instrumento para ele criar as outras coisas no sentido assim, ó, vamos, você vai trabalhar comigo aqui, bora fazer o resto. Não, ele cria tudo, deixa tudo pronto e põe o homem sentado num trono. Os sábios dizem que tinha um trono para Adão no Gan Eden. Adão sentava num trono, ele era um rei. Adão era um rei. Ele era o rei do mundo, de tudo. Ele que dominava sobre as aves. Nós lemos. Eu li com vocês lá, depois vocês vejam os áudios. Ele é para dominar sobre as aves. Nós já estudamos nos nossos outros vídeos. Pode voltar lá para vocês assistirem. O que são as aves, o que são os peixes, o que são os répteis. Tudo tem um símbolo, é um código. Adão domina tudo. Adão perde o domínio quando ele cai. Quando ele cai, aí agora precisa que nasça da mulher que pise na chefia da serpente. Porque Adão, ele deu, como se ele tivesse passado o cajado dele, aquele cajado de Moshe, estava com Adão. Adão, quando ele senta no trono, ele recebe aquele cajado que abriu o mar, foi dado por Hashem para Adão. Adão segurava aquele cajado tinha os 72 nomes de Hashem, que são poderosos, e tinham nomes de 72 letras que a gente não pode falar, não tem como falar aquele nome, certo? Que aquele cajado, ele faz milagre. O cajado já é milagroso pelo fato de que ele tem cravado nele os nomes sagrados do Eterno. Adão segurava aquele cajado. Na hora que ele cai, o que acontece? O cajado é tirado da mão dele. Ele perde o cajado, certo? E o cajado, ele cai literalmente, o cajado cai. Vocês devem conhecer a história do rei Arthur, e que ele tem uma espada enfiada na pedra e que ninguém consegue tirar, e que Arthur consegue tirar a espada.
Você já deve ter visto essa história aqui, tem filme e tudo. Isso é uma lenda. Esta lenda é baseada no cajado de Adão. Porque o cajado de Adão cai na terra e ele fica encravado sabe onde ele vai estar? Ele vai estar no quintal, na terra de Midian, onde mora Jetro, na propriedade de Itro. Ali que o cajado vai estar. Quando o Moshe Rabbeinu, ele é colocado na prisão, no calabouço, na casa de Itro, 10 anos. E ele sai da prisão. 10 anos depois, ele sai para casar com Tzvorá. Ele tira o cajado do chão. Itro fala assim, ó, ninguém consegue tirar isso aí do chão. Não sai. Moshe pegou com a mão e puxou e saiu, na mesma hora. Porque Moshe tinha o mérito. Quando Moshe estava dentro de Adam Arishon, o que pecou lá no Éden, é dito que a alma dele fazia parte de um dos órgãos de Adam que não tocou no fruto do pecado. Vamos supor, a boca é algo que está bem direto no lugar do pecado. Os olhos também, que olhou, desejou. O ouvido também, porque escutou a lachonará da cobra e escutou a lachonará para poder comer, não é verdade? Então, tudo, esses órgãos, a mão pegou, né? Os dentes mastigou. Então, cada pedacinho do corpo tinha a faísca de uma das almas, das 600 mil almas primordiais, certo? Então, onde estava a alma de Moshe não tocou no pecado, não fez parte do pecado. Então, Moshe, ele era puro. Quando ele nasceu, ele já nasceu com Brit Milá. Moshe Rabbeinu, ele nasceu e ele brilhava. Noah também, porque Noah é ele. Noah é Moshe. Então, quando Noah nasce, o pai de Noah fala que a gente leu lá. Vocês leem a Parashá. O pai de Noah fala, esse aqui veio trazer consolo. Por que ele falou aquilo? A Torá não vai falar nada à toa. O homem falou assim, não, esse aqui é para consolar nós. Esse aqui, Noah. Agora eu vou botar o nome Noah. Noah significa consolo. Esse aqui vai trazer sossego para nós. Porque ele era diferente. Noah não era igual aos outros. Noah brilhava. Noah era diferente. Noah é igual Moshe. Moshe é Noah. Era revelo. Mesma coisa. Certo? Então, o cajado de Adão caiu. Adão perdeu o trono. Adão perdeu o reinado. E quando Adão, que somos nós, agora, estamos aqui no estado de queda, nós temos que reaver esse reinado. Reaver esse trono. Entendeu? Você precisa ser rei de novo. Você precisa ser rainha de novo. Do mundo inteiro. Principalmente de seu mundo interno. Depois você vai reverberar isso para o mundo. Por isso que diz que Mashiach é rei. Por que Mashiach é rei? Porque ele já domina tudo. Ele está corrigido. Ele não é como a gente que está precisando corrigir. Por isso que é dito que ele chega e ele resplandece a luz. Ele limpa tudo. Por causa disso aqui. Por causa que está se concretizando essa profecia do Eterno. Mashiach vai pisar na cabeça da cobra. Mas esse Mashiach que pisa na cabeça da cobra não é só Yeshua não, meu povo. Acorda. Tu pode pisar na cabeça da cobra também. Baruch Hashem. Shaul Hashalia diz que nós somos pequenos Mashiachim. Pequenos Mashiach, que significa ungidos. Pequenos ungidos de Hashem. Todos nós, Israel é quem quer Deus. Israel é quem se volta para a luz do Eterno. Nós podemos pisar também, mas para isso você tem que ter peito. Tem que ter peito, tem que ser igual Moshe. Passou a mão no cajado e tirou do chão. Estava enfincado no chão desde quando Adão pecou. Moshe puxou e saiu. E ele, com aquele cajado, ele fez todas as maravilhas no deserto. E todas as maravilhas em Mitzrayim. Não é verdade? Então, esse cajado, ele vai estar na mão de Yeshua. Este cajado, ele vai estar na mão de Yeshua. Quando Yeshua voltar, este cajado que foi dado para Adão, por o Eterno, ele vai estar, é o cetro, está dito que Mashiach vai ter um cetro de ferro. Não necessariamente que o cajado seja de ferro. Ferro quer dizer dureza, certo? Quando tem... Bíblia é código. Bíblia é código. Nunca lê a Bíblia. Vou ler a Bíblia que nem ler romance. Você não vai entender nada. O cetro de ferro quer dizer que ele vai usar esse cetro aí como um rei duro. Não vai ter moleza. Hoje no grupo eu falei palavras duras lá. Porque é assim mesmo. Tem que ser duro.
Não, você vai fazer mal para as pessoas, você vai botar defeito nas pessoas, você vai fazer as pessoas se envergonhar em público. Não, isso não pode fazer ninguém ser envergonhado em público, falar nome, falar o defeito da pessoa, não pode fazer isso, mas tem que abrir os olhos para a verdade. Baruch Hashem, é dureza mesmo, certo? Baruch Hashem. Então, Yeshua aqui, Yohanan, ele vai fazer essa comparação porque isso é Midrashot. As cartas dos Talmidim de Yeshua são Midrashot. O que é que são Midrashot? São Midrash. Midrash é comparações. É como se fosse, a gente entende como parábolas, né? Dito na tradução em português como parábolas. Eles fazem a mesma coisa que Yeshua fazia. Eles falam códigos também. Porque eles aprenderam assim. E é assim que tem que ser. Porque, como eu já expliquei para vocês diversas vezes, o pão dos filhos não deve ser dado aos cachorrinhos. O que é que isso quer dizer? A pessoa que não tem o mérito, porque ela acha que tem que ser de graça, essa pessoa não tem que entender a Torá. Então, a Torá foi escrita toda em código, inclusive a Brit Hadashah. Todo o texto sagrado é codificado. E assim nós temos que aprender os códigos e trazer isso para a realidade da nossa vida. E começar a vivenciar a Torá. E mudar o parâmetro de visualização das coisas. Esquecer qualquer farelo de idolatria. Não existe nada e nem ninguém poderoso suficiente para poder sanar o problema do mundo. Não podemos pensar nisso, senão nós tiramos a autoridade de Hashem. Somente Hashem, só dele vem a misericórdia. Hashem fala, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso quer dizer que só Hashem pode conceder misericórdia. O próprio Mashiach pede a misericórdia de Hashem antes de seu suplício. A gente leu isso, estudou isso, né? Baruch Hashem. Então vamos ficar aqui no estudo da Brit Hadashah. Peço a vocês, voltem lá no vídeo, nos 4 vídeos de Bereshit. Eles estão com um conteúdo bastante elevado, robusto e repleto de informações necessárias para a nossa caminhada de elevação espiritual, o levantar da queda. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulama. Eu sou a Morahaya. Venha conhecer o Eterno de uma maneira que você nunca imaginou. Aí nos mostrar a palavra todo é bom. Com o processo de frearmos o Satã, com o processo de colocarmos um limite nos nossos desejos. Liberte-se do mal, seja salvo através da Torá. Bendito seja a Kadosh Baruch Hu, que nos escolheu para sermos guerreiros de suas batalhas, as batalhas contra o mal interno, aquele que somos nós mesmos, aquele que é o nosso adversário e quer nos desviar da Torá, o caminho da árvore da vida, a restauração da alma humana. Junte-se a nós. Seja um guerreiro, uma guerreira da luz. Seja o dono do seu destino. Seja um Baal Teshuvah. Se transforme em um Melech. Seja um verdadeiro Ben Elohim. Mahanai.